Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 25 a 27. E já com isso, queria agradecer a oportunidade. Sei que não é um negócio fácil estar aqui entre vários irmãos. E sabemos que quando nós sentimos incapazes é quando Deus capacita a gente. Estou tremendo também. Que diz assim, Senhor, irmãos. Tu, meu Deus, revelaste o teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Irmãos, aqui, Davi estava fazendo uma oração depois que Deus revelou uma promessa na vida dele. Se a gente voltar para trás, no começo do capítulo 17, a gente vê que Davi chegou no seu palácio e ficou inconformado do fato de, claro, depois que o Israel trouxe a arca para Jerusalém, Davi ficou inconformado do fato da arca estar na tenda e ele está morando num palácio, num lugar, numa casa de cedros. E a gente vê que naquele mesmo dia ele falou para o profeta Natan que eu gostaria muito de construir um templo para a arca. Eu estou conformado do fato da arca estar numa tenda. E naquela mesma noite Deus usou o profeta Natan para falar com Davi. E naquela mesma noite, Deus respondeu Davi. E isso daqui já chega à primeira parte dessa saudação, que quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, Deus responde no mesmo dia. Amém. A gente vê aqui que, no versículo 4, Deus usa o profeta Natan para falar: vai dizer ao meu servo Davi, não é você que vai construir uma casa para eu morar. E daí Deus continua usando o profeta Natan para falar para Davi que como nós já estamos Deus já estava pensando assim, como nós já estamos conversando dos seus planos, que Davi tinha um plano de construir. Então, sabe o que, Davi? Eu vou fazer assim o seguinte, eu vou te mostrar de onde eu te tirei, eu vou te mostrar o que eu já estou fazendo na tua vida agora, e eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua vida no futuro. E Deus começa a falar, usando o profeta Natan, eu te tirei de cuidar das ovelhas, para fazer um rei de Israel. Eu guardei a tua vida e eu te livrei de todos os inimigos. E Deus continua falando. Então Deus já mostra para Davi, Davi, isso daqui é o seu passado, o que eu já fiz para você. Agora, Davi, eu vou te falar o que eu vou fazer para você ainda. A sua promessa aí não acabou. E daí Deus continua falando que eu vou usar a tua vida para estabelecer o reino de Israel. Eu vou usar a tua vida para que o povo de Israel não mais seja oprimido pelos inimigos. Eu vou usar a tua vida e eu estabelecerei uma dinastia. Então, voltando para o começo, a gente vê que a oração de Davi era simples. O que ele realmente queria era que a arca do Senhor estivesse numa casa de cedros. Mas agora, Deus já está falando para Davi, eu vou estabelecer uma dinastia na tua vida. E daí Deus vai e continua falando que eu vou fazer do teu filho construir o templo do Senhor. Não é você, Davi. E daí, no final da promessa de Deus, daí Deus fala, seu reinado será estabelecido para sempre. Ou seja, irmãos, Davi estava orando simplesmente para que a arca do Senhor, que a arca do Senhor estivesse num templo e não numa tenda. Mas agora Deus está falando que da tua geração, eu vou fazer que teu filho construa o templo. E a sua dinastia não vai terminar, sabe por quê? Porque lá na frente, quando a gente vê que Deus vai usar a linhagem de Davi para que o Messias, Jesus Cristo, seja nascido para salvar a humanidade. E o que a simples mensagem disso? A gente vê que depois Davi começa a orar. E quando Davi ora, a gente vê que ele se humilha na presença de Deus. No versículo 16, ele fala, quem sou eu, ó Senhor? E quem é a minha família para que me trouxeste a esse ponto? Deus
Agora Davi está tipo, Senhor, eu falei aquilo, mas agora o Senhor me falou tantas coisas que eu não sou digno nem de estar na tua presença. Eu não sou, quem sou eu? O que o Senhor quer comigo, com a minha família, que o Senhor está planejando algo tão maravilhoso? E daí, irmãos, a simples mensagem dessa rápida saudação é o seguinte, irmãos, que várias vezes a gente faz orações na nossa vida que pode até ter intenções boas. A gente vê que Davi tinha intenção boa de ter a arca, não na tenda, mas a arca numa casa, num templo. E algumas vezes Deus fala não para os nossos planos, e não é porque ele não gosta desse plano, é porque Deus tem muito além do que você está imaginando. E com isso, a gente aprende com Davi que Davi tinha muita intimidade com Deus. A gente aprende com Davi que, por causa da intimidade com Deus, Deus revelou o seu plano naquela mesma noite. E com isso, Deus deu confiança. Davi aqui fala, no versículo 23, agora, Senhor, que a promessa que fizeste ao meu respeito, de teu servo e da sua descendência, se confirma para mim. E daí, no versículo 25, Davi fala, por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Sabe por quê? Porque agora Deus prometeu algo na tua vida, e agora eu vou entrar na tua presença sabendo, porque o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir isso. Irmãos, nós não podemos ficar parados quando Deus fala que vai cumprir algo na nossa vida, nós não podemos ficar parados e ficar esperando que essa coisa aconteça na nossa vida. Nós precisamos buscar mais a Deus ainda, que agora, porque Deus prometeu, agora é que nós vamos ter confiança de entrar na presença dEle. E com isso, Davi fala aqui, no versículo 24, faz conforme o que tu prometeste, sabe por quê? Porque para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, é Deus para Israel. Ou seja, agora que Deus vai cumprir algo na minha vida, eu quero que teu nome seja glorificado. Para as pessoas verem que o Senhor que está fazendo algo na minha vida, e não é pelas minhas forças, não é pelas minhas forças que eu consegui algo. Irmãos, para terminar essa rápida saudação, a gente vê que no final do texto que eu li, Davi fala, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado estar para sempre. Eu não sei se você veio aqui, se você está orando algo para Deus, mas Deus quer te falar que Ele tem algo muito maior na tua vida, que é só você crer e ter fé que Ele vai realizar isso na tua vida, igual Davi. E depois, quando Deus realizar, que nós possamos dar toda a honra e toda a glória para Deus. Amém? São as irmãs que podem ser.